pessoal, voltando aqui ao Nutri Time, esse 100 2019, pela Danone. Uma coisa muito interessante que incomoda todos nós que trabalhamos em UTI é quando se fala pacientes de UTI. Pacientes de UTI, gente, não significa nada, porque na verdade a população de UTI é absolutamente diversa. Você tem inúmeros tipos de pacientes, pacientes velhos, pacientes jovens, pacientes com trauma, pacientes cirúrgicos, pacientes clínicos, pacientes queimados, e cada um representa uma particularidade. E provavelmente, em termos de terapia nutricional, cada grupo exige uma conduta diferente e vai reagir diferentemente a uma mesma conduta nutricional. Então é fundamental que a gente comece a conseguir separar esses pacientes por grupos de afinidade, para poder, na verdade, entender as necessidades específicas de cada grupo e poder atender, não só entender, mas atender as necessidades específicas nutricionais de cada grupo. E uma coisa que começa a entrar dentro de uma possível realidade é o que o Pierre Singer mostrou hoje através de um input de dados, assim, de milhares de dados que são colocados no computador minuto a minuto, de diversas variáveis do paciente, hemodinâmicas, laboratoriais, enfim, e que no final das contas, esse computador, esse programa, determina a reunião de pacientes por grupos de afinidades. Eles chamam de cluster. Seria então uma terapia nutricional, uma cluster terapia nutricional, ou seja, uma terapia nutricional voltada para grupos de afinidade. Então, através desse programa, ele consegue separar grupos afins e começa a estudar melhor esses grupos afins no tocante, por exemplo, a necessidades nutricionais, no tocante à mortalidade, no tocante à chance de morbidade, enfim. Começa a estudar grupos diferentes para depois começar, provavelmente no futuro breve, interferir de forma diferente em cada grupo de acordo com a sua particularidade. Um outro aspecto muito interessante foi o que se falou numa mesa entre o eixo cérebro e intestino, que é uma coisa extremamente conhecida já, mas no tocante a delírio. Que o quanto o delírio, obviamente, uma coisa que vem do cérebro, pode estar relacionada ao seu intestino, ou seja, ao trato gastrointestinal. E nesse aspecto, o uso, por exemplo, de uma dieta que preserve a microbiota, uma dieta enteral precoce, uma dieta enteral que tenha fibras, ou seja, uma dieta enteral polimérica, ajuda muito a preservar a flora bacteriana, e a flora bacteriana ajuda muito a preservar o cérebro, no sentido de evitar episódios de delírio ou reduzir ou minimizar muito os episódios de delírio dentro da terapia intensiva, uma relação que muitas vezes a gente não faz. E uma outra coisa muito interessante, que se frisou muito aqui até agora, é, na realidade, a abordagem nutricional durante a jornada do paciente ao longo da internação hospitalar, sempre enfatizando isso. Agora, uma coisa que fica cada vez mais clara, que o início da terapia nutricional tem que ser sempre um início enteral, sempre que possível, porque isso é o mais benéfico, mas tem que ser sempre uma coisa extremamente lenta, ou seja, que demore pelo menos 3, 4, 5, 6, 7 dias para você atingir a meta calórica proteica e indo gradativamente de acordo com a tolerância metabólica do paciente. Isso é muito importante. Então, nesse aspecto, a nutrição enteral precoce é importante em pequenas doses. A nutrição parenteral tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes ela acaba hiperalimentando o paciente, então ela deve ser sempre tardia, a partir do 3º, 4º ou 5º dia, de acordo com o hospital em questão. E lembrar que durante o período que o paciente recebe uma pequena quantidade de nutrição enteral, muitas vezes, ou não recebe nada porque não pode usar o trato gastrointestinal e você ainda não começou com nutrição parenteral, é extremamente importante que ele receba uma pequena quantidade de glicose e receba micronutrientes, principalmente os eletrólitos necessários, vitaminas e elementos traço. E essa necessidade de vitamina e de elemento traço geralmente cresce ao longo da permanência do paciente no hospital. Lembrar que quando ele está tomando pelo menos 1.200 a 1.500 ml de dieta enteral, frequentemente ele já tem isso reposto em forma normal, mas até atingir esse nível ele precisa de uma reposição de microelementos, seja por via oral, seja por via enteral ou seja por via endovenosa. Lembrar que, por exemplo, algumas situações como hemodiálise levam as vitaminas a níveis baixíssimos, por exemplo, às vezes níveis zerados de vitamina B6, níveis muito baixos de selênio, níveis muito baixos de cobre, e isso precisa ser monitorizado. Vitamina B6, vitamina B1, cobre, selênio, zinco, principalmente em pacientes com hemodiálise, porque frequentemente eles precisam de uma reposição muito superior àquelas que nós normalmente oferecemos para ele no dia a dia. Lembrar que na fase de reabilitação do paciente, as necessidades calóricas e proteicas são muito maiores do que na fase aguda do paciente grave na terapia intensiva. Muitas vezes as calorias subindo para 3.000, 4.000 calorias ao dia e a carga proteica pelo menos de 2 gramas por quilo por dia. E lembrar que quando o paciente sai da UTI, muitas vezes deixa de receber nutrição enteral e fica por conta própria, comendo por boca,
a carga calórica que ele acaba comendo acaba sendo por volta de 700 calorias, com 0,6 gramas de proteína por quilo por dia, que não é nada para o que ele precisa para uma boa reabilitação. E aí a introdução de suplementos orais bastante concentrados é extremamente útil para poder atingir uma carga calórica mais alta e permitir efetivamente uma reabilitação desse paciente.